Então tá, pessoal, começando o nosso primeiro assunto, né, da disciplina de Informática e de Sistemas de Informações Contábeis. Nessa nossa primeira aula, a gente vai começar os pontos bem iniciais ali. Esses pontos, eles são interessantes e importantes porque eles são cobrados ainda em questões de provas e concursos. É claro que evoluiu muito a questão dos concursos, então antes, ou dependendo do concurso, ele vai lhe perguntar algumas coisas mais iniciais, só que os concursos têm avançado muito. Então, cada vez ele vai lhe pedir uma questão com nível de complexidade muito maior. Se você observasse alguns anos atrás, o nível de complexidade em relação às questões, né, dos sistemas e tudo mais, elas eram menos complexas. Eu acabei não comentando antes, quando a gente fez uma conversa inicial, mas eu dei uma analisada, uma pesquisada ali no concurso que teve para auditor da Receita do Estado de Santa Catarina. Eu acho que foi em 2018 que ele aconteceu, e no concurso da prova 2018 do ICMS, né, vai relacionar a questão da Receita Estadual de Santa Catarina, eles cobraram tópicos muito fortes na questão de sistemas, mas para entender, né, a questão já mais voltada à ideia de programação. Por quê? Esses concursos, eles são voltados, né, o foco realmente, quem que é o perfil, a pessoa certa, é alguém que tenha, né, o domínio de contabilidade, só que ele tem que ter o domínio na questão, né, do direito, tem que ter uma base em direito. Então, assim, você tem muitas pessoas do direito que vão fazer, só que eles não têm base nenhuma na área contábil. Então, o cara se lasca. E você tem, digamos, o contador que vai fazer, só que ele tem que ter a base de direito, né, ele tem que estudar questões, toda a questão tributária e tudo mais pertinente, ali a questão do ICMS, e cada vez mais é cobrado dele a questão do sistema. Por quê? Porque, que nem a gente comentou no nosso vídeo introdutório, ele vai chegar, ele é um auditor, ele é uma pessoa recebe um salário inicial de 20 ou 23 mil reais, ele chega lá e fala assim, poxa, se a gente fizer isso aqui no sistema, a gente vai conseguir fazer um pente fino, vai conseguir rastrear. É isso que eles querem. Alguém que tenha toda a noção, né, contábil, tributária, e que tenha noção de sistema. Não adianta só saber o sistema se não tiver a outra base, tá? Eu acredito que seja o concurso, quem pensa no mundo dos concursos, né, os concursos na área fiscal, Receita Federal, ou as receitas estaduais, ou para o município, né, auditor do município, é a melhor carreira, né, para o profissional dessa área. É a carreira do executivo que melhor paga, na minha concepção, pelo que eu conheço, né. E depois você tem algumas carreiras, mas daí são mais voltadas, né, para o âmbito jurídico, daí são os tribunais e tudo mais, aí estaria completamente fora do foco, digamos, do contador, né? Tem algumas pessoas que fazem? Tem pessoas que, sei lá, fizeram uma graduação completamente diferente, revêem tudo e passam? Sim, né? Tem uma professora que ela leciona para o concurso da Receita Federal, ela é auditora da Receita Federal, né? Acho que é de estratégia concursos, e ela é dentista, né? Ela fez odonto, e de odonto ela decidiu estudar e tudo mais, e ela é auditora da Receita Federal, tá? Beleza. Então, que nem a gente conversou, né? A gente vai passar de uma forma mais sucinta, vai conversar de uma forma breve, porque são expressões ou palavras que vocês já ouviram, né? Mas é só para fixar. Então, eu tenho, né, a distinção do hardware e do software, né? O hardware, que é justamente, né, a parte física, né? E o software, né? Então, aqui a gente tem, né, vários exemplos, tem algumas coisas aqui que a gente já nem vê mais, que é o MSN, né, mas que estavam, né, o AVG, que é para antivírus, né, Adobe, que vocês conhecem, para PDF, tem Adobe, tem outros sistemas também. Então, eu tenho, né, hardware, né, uma série de periféricos aqui, e o software. O que é o hardware? Hardware é a parte física do sistema computacional. Tipos de hardware. Então, eu tenho, né,
algo chamado mainframe. Por isso que a questão da nomenclatura, né, é importante vocês saberem. Mainframe, o que são, né? São computadores de grande porte, voltados para grandes corporações. Então, às vezes você vê em bancos, né, em grandes instituições, né, esses computadores, eles são chamados como mainframe. Então, quando você vê mainframe, né, você já sabe, né, já tem imagem para visualizar, bem interessante, do que é, né, computadores de grande porte. Temos o nosso PC, né, vem de personal computer, né, computador pessoal. É interessante, a gente não vai voltar em questão histórica, mas é interessante quando eles começaram a desenvolver o PC, que o próprio pessoal da IBM e tudo mais achava que tinha um mercado muito reduzido, né? E hoje em dia, tipo, não posso dizer todas as casas, né? Mas todo mundo tem um aparelho e se não tiver, ia pegar o telefone, mas se não tiver, tem um smartphone que é um computador, né? Assim, tem acesso a e-mails, consegue ver, abre Excel, abre Word, né? Nem que seja uma coisa, enfim, tem todo um mecanismo ali, né? Beleza. Então, a gente viu o mainframe, agora, computador pessoal. Aqui o que a gente está visualizando, né? O desktop, né? O desktop, então o monitor, o teclado aqui, o desktop, né? Principais componentes é o CPU, a ROM, a RAM e o disco. Né? Então, assim, vamos ver o que vem a ser cada um deles, né? CPU é o processador, é a unidade central de processamento, né? A memória intermediária, né, entre a memória RAM e a CPU, que é a memória cachê. E a memória principal, que é a memória RAM. Então, assim, ó, você tem o computador, você tem a preocupação quando você vai adquirir um computador, né, com a questão de duas questões, né? Uma é a questão que você da memória que você tem, que você vai ter lá no disco rígido, e a outra que é justamente essa memória RAM. Então, o que acontece? Quem vai jogar jogo, né? O Claudinei falou que manja um monte de jogo e tudo mais. Aí você vai jogar um jogo, se ele não tiver memória RAM, se não tiver uma boa velocidade, ele não roda. Então não importa assim, meu computador tem 1 tera lá no disco, né? Só que ele não consegue ter essa memória, né? Essa memória volátil de processamento suficiente para jogar o joguinho, né? O professor é expert nisso. Cara, eu sou expert, assim, de persistência, né? Por quê? Porque mexer, isso. Por quê? Porque mexer no computador eu não mexo, né? Mas a gente tinha um desktop e, enfim, né? O cara esse vídeo vai ficar gravado depois, né? O cara que faz a minha manutenção, o cara é show de bola, né? Mas aí ele assim, não, tem que botar mais isso. Aí no final, eu já gastei assim, 500, depois vai mais 500, e cada vez fica alguma coisa, sabe? Então, tipo assim, arruma o computador funciona, mas daí não tem memória RAM, mas daí não sei o quê. Moral da história, aposentei a máquina, tipo, já não liga mais. Por quê? Porque, tipo assim, não adianta você arrumar uma coisa, mas não arrumava outra. Ele falou assim, não, Rafael, fica tranquilo, se botar isso aqui vai ficar excelente. Beleza, botei era para ficar excelente. Aí, óbvio, né, uma coisa é excelente para mim, vou peticionar e tudo mais, se bem que acaba abrindo muitas telas. Mas para o meu filho, ele pegou o primeiro jogo, já não foi, né? Então, beleza. Então, aqui na próxima tela, eu tenho o disco rígido, né? Que é justamente, né, que eu falei, de 1 tera e tudo mais. E aqui, como é que é, né, o disco rígido, você pegar aqueles desktops e coisa e tal, né? Aí tem aquela preocupação de bater, dar algum problema aqui no disco rígido. E a memória ROM, que é memória somente leitura não volátil. Eu vou mostrar, mas antes a gente vai ver. Tem algo, né, chamado SSD, né? Que é disco de estado sólido que usa memória flash. Então, assim, ó, se você tiver, né, a memória SSD, quero só escrever mais alguma coisa aqui. Se tiver, né, a memória SSD, o computador ele fica muito melhor ali, a questão de visualização e tudo mais, tudo que às vezes ele demora, ele é moroso, né, acaba não indo tão bem, SSD ali é uma solução. Estou falando isso porque eu ainda não fiz, deveria ter feito, né, ter mexido no meu notebook. A primeira pessoa falou, não, é super fácil, depois que eu fazer, acabei não colocando.
mas é algo assim, falando assim, Rafael, é outro mundo. Deixa eu mostrar uma próxima tela, porque a próxima tela ela vai mostrar isso aqui, ó. Então, assim, ó, quando você liga o computador, isso. Eu até tinha falado com o Vinícius, né, Vinícius? A gente acabou não. Assim, não Vinícius fazer. Isso. Ó, o Vinícius falou, ó, o PC liga no mínimo 15 vezes mais rápido, tá? Se for SSD. Então, aqui, ó, como é que é a ideia, né? Quando você liga o computador, você liga, tem a memória ROM, né, que é não volátil, que ele vai fazer leitura, vai mandar para o HD para iniciar, vem a memória RAM, memória cache que é mais curta, e o CPU. Esse é o procedimento ali, né, para ligar. Então a gente viu um pouco ali a respeito da ideia da memória RAM, né, a memória volátil, o disco rígido. Então por isso que você sempre tem a preocupação. Eu agora até estou talvez um pouco defasado, né? Eu vi recente um canal que eles mostraram um notebook, que o notebook acho que é Alienware, que é para gamer, e daí ele falou uns números que eu fiquei assim impressionado comparado tipo com o meu, assim, eu falei, cara, eu devo ter ouvido errado, só que eu não voltei o vídeo para ver, que ele falou que é para gamer, agora acho que é o meu é o Core i5, agora é o i7, mas gigante, assim, cara, demônio, computador, muito bom, né? Só voltar aqui. I9, ó, o Bruno falou i9. Então, assim, ó, a gente foi falando, né? Hardware, software, a gente viu um pouco da ideia da memória RAM. Então, assim, ó, a gente falou sobre o desktop, a gente tem também o computador portátil, né? Então, eu tenho computador portátil e a nomenclatura, né? Eu tenho notebook, né? Eu tenho a figura do netbook, teve uma época que a gente tinha muito forte netbook, depois eu acho que ele, né, que ele é menorzinho. Então, geralmente você tem aqui tipo notebook com CD e tudo mais, né? O netbook já não tinha. Só que assim, ó, o que que acontece, né? Que a gente foi falando de tecnologia. Deixa eu ver um negócio. Não, o meu não tem. Ó, por exemplo, como ah, como eu fui trabalhar tipo com consultoria, depois também como professor, eu sempre precisei ter um computador, né? Ter um notebook. Então, o notebook é uma ferramenta de trabalho. E como eu uso direto, com o tempo, assim, ele se estraga, se acaba, assim, né? Então, eu tive um Acer muito bom, depois tive um HP. O HP adorava, o HP ele esquenta e daí ele dá um problema lá. Aí essa pessoa que eu falei que sempre arrumava no computador, eu primeiro levei uma pessoa em Balneário, ele arrumou, aí ele falou, isso aí não vai dar certo, eu vou soldar uma peça, mas vai durar um tempo. Aí depois o cara arrumou algumas vezes, até que chegou num patamar que o cara aqui de Blumenau falou para mim assim, ó, Rafael, pelo amor de Deus, cara, eu vou arrumar esse teu computador, só que assim, ó, tu sai daqui e vai direto na loja. Aí eu comprei um Positivo e hoje em dia eu tô com um Samsung aqui. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, uma questão, talvez até de questão de mentalidade, né? Então, assim, ó, eu parti de um computador que entrava aquele disquete menor, né? Você colocava o disquete. Aí depois o computador não tem mais local para botar disquete. Também para quem é que vai querer disquete se tem o pendrive, né? Então você tem a ideia do pendrive, você tem uma memória muito melhor. E você tinha muita figura do CD, DVD e poder gravar. Hoje em dia, você também não usa mais tanto, né? Não posso dizer que você não usa, né? Eu tive que peticionar a Justiça do Trabalho, eu precisava juntar as mídias, é gravar CD, né? Só que assim, ó, no escritório, boa parte do pessoal que tem notebook nem tem mais o aparelho aqui de DVD, então já nem tem mais a gravadora. Então, você vai vendo que a tecnologia vai vindo e não faz sentido, né? Não faz sentido você ter um negócio para botar disquete. Então ele vai se aperfeiçoando e vai fazendo com que ele seja também cada vez mais fino, né? Você consegue ter, né, tipo ultrabook que super fino, super leve, né? Talvez até melhor do que ou melhor daqui do que os notebooks, né? Então você vai vendo, é claro, vai depender da sua necessidade, né? Eu acho super bacana o netbook, né? Para você trabalhar em termos de facilidade, só que ele tem a questão assim, a tela é menor, às vezes você quer abrir uma, pessoal de contabilidade quer abrir as planilhas e tudo mais, né? A tela maior é melhor. E as coisas também são uma evolução.
em determinado momento a pessoa falou assim, não quer levar uma tela de 21? Eu falei, cara, tá doido, vou levar uma tela de 21, não, quero uma de 17. Me arrependo até hoje de não ter pegado uma tela maior para ter uma segunda tela e coisa e tal. Então, assim, aqui a gente está vendo umas nomenclaturas, cada um vai verificar qual que é o melhor para o seu dia a dia, e aqui é para a gente entender a diferença do que vem a ser, né, cada um deles. Então, vimos desktop antes, agora notebook, netbook e ultrabook. Outro está no nosso dia a dia, o tablet. O que é o tablet? Né? Ele é um mini computador de mão. Eles também possuem, né? Eles vão ter o CPU, que a gente viu ali os componentes, né? O CPU, eles vão ter a memória e eles vão ter todo o sistema operacional. O sistema operacional a gente vai ver nos próximos slides, tá? Então, assim, ó, a gente tem, né, o Galaxy, aqui exemplo, né, Galaxy Note é da Samsung, né, o iPad da Apple, né, aqui Google Nexus, o Amazon Kindle, né, são tablets, então você consegue tocar na tela, né, você não tem o teclado, e alguém aqui fez curso de digitação da turma? Ó, o Claudinei fez. Então, o que acontece? Quando você faz o curso de digitação, no meu, graças a Deus, já era digitação, né? Você sabe que, por exemplo, aqui no F e no J, você sente a tecla, né? Onde é que é? Então você sabe onde é que você vai apoiar seu dedo, para daí justamente você digitar. E eu tive uma avó que ela não enxergava. Então você sabe também que o telefone, lá onde ele tem o número 5 no meio, ele tem tipo um pontinho, que daí a pessoa sabe que ele chegou na tecla 5 para ele apertar, né? Para saber a posição dos botões. Quando eles começaram a lançar os telefones, tipo, sem o teclado, eu pensei, cara, telefone sem o teclado, mas é tão bom o teclado, né? Que os telefones tinham tipo um teclado que nem do computador, assim, nossa, é o Blackberry, né? Que tinha. Aí o escritório me deu, né? Tipo assim, isso aqui tu pode trabalhar. Eu pensei, meu Deus, agora eu sou o cara mais, tipo assim, meu, que era super legal, assim, achei super máximo, assim, né? E só que você vê o tablet, aí o tablet tem aquele tecladozinho virtual, tipo assim, cara, né? Tipo, aí você vê assim que, né, não tem necessidade. É claro, melhor. Aí você pode se perguntar assim, né? Professor, olha como o senhor tinha uma mentalidade antiga, porque você está preocupado onde é que apoia o dedo, né? Que nem eu fiz digitação, né? Hoje em dia não precisa fazer nada, né? Hoje em dia, por exemplo, você pega o telefone assim, você fala assim, Google, quero chegar na Uniavan de Itapema, ele já acha. Então eu nem preciso digitar, não tem risco de sofrer acidente nem nada. Google, me diga, né? Google, quero chegar no canal do YouTube do professor Rafael. Ele já te diz o canal, tem que falar o nome completo, tá? Mas ele já acha. Então, assim, ó, aí eu gravo um vídeo no YouTube. Eu não preciso transcrever o texto ou fazer a legenda. O Google, ele já bota lá ó, o nome daquela coisa da Amazon que faz a casa inteligente. É, como é que Alexia? Não é Alexia, só que tem uma que é do Google e tem uma que é da Apple, mas uma delas é Alexia, né? Então, daí a Alexa acende a luz, a Alexa apaga a luz, né? Então, assim, isso sem falar as questões, por exemplo, lá fora, eles têm uma diferença muito grande de temperatura, então eles têm tudo automatizado para a casa sempre ficar na temperatura, você conseguir ajustar pelo telefone, aí dá para brincar, foi toda a questão da casa inteligente, né? Mas assim, ó, você vê assim, ó, que a evolução é, como é que eu vou digitar no tablet? Não, eles dizem assim, você não precisa digitar, você fala e o tablet já vai transcrevendo, né? O que a gente já tem? A gente já tem a situação que você pode falar, ele já vai escrevendo todo o texto. Os vídeos que eu gravo, que eu boto no YouTube, se você quiser botar legenda, ele gera as legendas automaticamente. Não precisa ninguém. Então, assim, ó, não precisa daquela pessoa que antes colocava legenda, não precisa do digitador, e vai chegar num patamar que, por exemplo, eu pensava assim, será que meu filho tem que fazer datilografia ou digitação, né? Talvez não. Então, assim, quem fazia site antigamente fazia todo no código, quem fazia programa fazia todo no código. Hoje em dia, quem faz site faz ele todo no design. Você tem o Wix, você tem me fugiu agora, o WordPress. Você faz o site, em pouco tempo você está com o site pronto. Faz todo ele, né, o blogzinho, faz todo ele com design, já com os templates, que é tipo já pré-organizado, e fica bem bacana. Então, talvez quando chegue na idade do filho, tipo assim, ele não vai mais digitar e tudo mais, ele vai falar e vai salvar e tudo mais, né?
Beleza. Então, os tablets, que também são, né, são mini computadores. Os smartphones também, né, possuem CPU, memória e sistema operacional. Aqui exemplos, né. Os periféricos, o que é um periférico? Né? Os periféricos, eles não são centrais, eles auxiliam no processamento e podem ser, o periférico ele pode ser interno, como ele pode ser externo. E aqui a gente já começa a visualizar o desktop e os periféricos, tá vendo? Ó? Então vamos ver. Um dispositivo de entrada, né? Aqui, ó, periférico, o cara vai colocar algo, né? Entrada. Periféricos aqui, ó, de entrada. Teclado, o mouse, o scanner, a webcam, né, microfone e leitor óptico, né, aqui para ler o código de barras. São exemplos de entrada. Por quê? Porque o comando que você vai dar, o que você, tipo assim, digita no teclado, ele vai jogar essa informação, né, vai ser um mecanismo de entrada de informação para o equipamento, né, ou o mouse ali para direcionar, ou o scanner que eu vou fazer uma digitalização, leitor óptico, todos eles são periféricos de entrada, né? Isso aqui estou comentando são questões que eles botam em questões de prova, né? Agora, periféricos, né, relacionados à saída, né, dispositivos de saída. Eles vão receber os dados da CPU. Então, aqui, ó, imagem anterior, ó. Eles vão dar entrada dos dados para a CPU, de entrada. E aqui é o caminho inverso, ó. Da CPU, ia botar a mão na tela. Botar luz da CPU para o monitor. Então, eles são de saída. Então, exemplos: o monitor, a caixinha de som, a impressora e o projetor, né? Projetor de imagem e tudo mais. São exemplos, né? Alguns exemplos de periféricos de saída. Agora, eu tenho dispositivos, né? Que eles são de entrada e de saída. Então, aqui a gente já consegue visualizar, ó, né? Então, exemplo: um pendrive, né? Ele pode ser tanto um dispositivo de entrada como de saída. Um HD, né, que daí eu posso colocar ou sair a informação. A gravadora de CD, porque eu posso puxar as informações para o CPU, perdão, ou eu posso, né, usar como mecanismo para gravar o DVD. Modem, uma impressora multifuncional, por quê? Porque ela imprime, mas ela também é scanner. E um monitor touchscreen, que eu tenho tanta situação, né, de poder tocar na tela e dar comandos, que esses comandos vão para a CPU, como também ele é um mecanismo de saída para sair a imagem, tá? Geralmente isso aqui, quando eles fazem questões de prova, de concurso, eles colocam assim, né, exemplos de periféricos de entrada, de saída, entrada e saída, justamente para, né, a pessoa ter a noção ali, o conhecimento. Geralmente em concursos assim, ó, nível médio, né, nível médio, geralmente fazem questões assim nesse sentido. Ah, professor, estou fazendo faculdade, não quero fazer concurso nível médio, beleza? Né? Professor, quanto que ganha um técnico nível médio do TRT? 12 mil, né? 12 mil, o cara já está um tempo lá, 12 mil, né? Então, não sei, né? Tipo assim, um pontapé iniciado, porque você faz lá o seu de auditor, né? Vai que o de auditor não abriu ainda, né? É um caminho. Então, aí às vezes o cara, não, uma coisinha aqui que vale a pena saber, que faz parte, né? Beleza, falamos do hardware, mostramos vários, né, dispositivos ali, vimos a questão dos periféricos, o software. O software, ele é justamente, né, a alma, né, ele é a parte lógica de um sistema computacional, né. Então, aqui Lewis diz, você não tem uma alma, você é uma alma e você tem um corpo, né, pensando no, digamos assim, ó, não adianta você ter o equipamento se você não tiver o software, né? Eu tenho o notebook, mas eu não tenho o sistema, a lógica funcionando, então é necessário, né, o software. Ah, o software acho que não se dava tanto valor, né? Até que vem o Bill Gates, né? Né, trabalhando a ideia toda do software e tudo mais, e vendendo os pacotes, Office e tudo mais, o Windows, e daí foi dado assim uma grande importância ali para o software, que antes você pensava assim, você comprava o equipamento, claro, você também todo um processo de desenvolvimento, né? Mas você comprava o equipamento, comprava, por exemplo, né? Antigamente tinha
agenda eletrônica, né? Então era o equipamento, a agenda eletrônica, sei lá, lançava as informações, o celular, tipo, dane-se. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia você fala assim, tá, eu estou comprando equipamento. Mas se eu comprar um Apple, eu vou ter o iOS. Se eu comprar o Samsung, eu vou utilizar o, né? Você já começa a se preocupar não só com a parte física, mas com todo o sistema por trás disso. Então, vamos comentar agora a respeito da classificação dos softwares, a respeito, né, o quanto à funcionalidade. Sistemas operacionais. O que são sistemas operacionais? Que nem a gente viu antes, é esse ponto O, né, anteriormente nos slides. Então, os sistemas operacionais, eles vão controlar o hardware, né, e vão controlar o software. Controlar toda a parte, né? Imagina você ligou o computador, daí começa a ligar a ventilação, a ventoinha não, a ventilação, né? Não. Enfim, liga lá aquele ventiladorzinho para o computador, né, não ferver, né? Toda a parte física dele, luzinha e tudo mais, né? E toda a parte do sistema, tá? Exemplo de sistemas operacionais. Nós temos o Windows, tem a figurinha, né? O Linux, né? O Mac, né? OS ou o iOS, né, da Apple, e o sistema Android, né? Aqui o Android. A respeito de navegadores, né? Navegadores são justamente, né, os browsers que nos auxiliam a acessar as páginas da internet, né? Existem alguns browsers, né? Então hoje nós temos aqui o Internet Explorer, nós temos aqui o Opera, né? O Opera é da Apple, né? E aqui a gente tem o Safari, que a gente tem na Apple, né? Acho que o Opera também é da Apple, a gente não sei se baixa junto. Não sei, eu sei que eu tenho esse Safari aqui, e eu não sei por que a gente tinha depois o Opera. Aqui, esse aqui é o símbolozinho do Firefox, né? Firefox, você não tem custo, você consegue acessar o Google Chrome, e aqui não aparece, mas tem o Google Edge. Acho que é o Edge que o computador, deixa eu só ver rapidinho aqui, deixa eu diminuir um pouco aqui. Microsoft Edge, tem o Microsoft Edge, perdão, que é da Microsoft, agora sim, né, professor? Agora o professor falou certo. Que é o Microsoft, que é da Microsoft, que é o Edge, né? Então, agora recentemente, eu tinha o Internet Explorer, não sei o que aconteceu, e ele falou, ó, baixa o Edge. Baixei, na verdade, nem abri. Na verdade, eu gosto de utilizar o Google. Né? Qual que vocês usam? Vocês usam o Google ou vocês usam o Firefox? O que vocês usam? O Chrome. Google Chrome. Google Chrome não vem. Ó, Vinícius é o Opera. Mozilla. Pessoal, o que a gente está conversando e eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, que eu posso dizer para vocês é assim, ó, o que aconteceu na vida de cada um de nós, né? Por exemplo, agora, graças a Deus, melhorou. Mas era assim, ó, você vai fazer uma petição, né? Aí a petição era assim, ó, você não usa o Google Chrome, que o Google Chrome não funciona direito lá, né, com o pendrive ali para você fazer a assinatura, então você tem que usar o Mozilla. Aí o cara não tinha o Mozilla, aí ele baixava o Mozilla para conseguir fazer o peticionamento eletrônico. Aí você pensa assim, tá, beleza, o professor Rafael é mais novinho, coisa e tal, né? Mas pensa nos caras velhão. Tipo assim, pô, o cara já tinha. Porque antes, o que acontecia? Ele pegava a petição, levava duas vias da petição, chegava lá no fórum, passava na maquininha, tipo, bater cartão ponto, né? Fazia. Pronto. Né? Uma ele ficava para ele, para comprovar que ele fez o protocolo, a outra ele botava na caixa, que era justamente para distribuir nas diversas varas. O sistema mudou e falou assim: não, doutor advogado, você faz o seguinte, agora você vai lá e faz em casa. Como assim? Não, você junta todo o documento, coloca, já paga a guia, já bota tudo, e o sistema já vai fazer sozinho. Não precisa ninguém estar aqui distribuindo aqui no fórum. Aliás, isso nem precisa vir, vai ser tudo eletrônico. Só que daí, no começo, tinha aquela coisa assim: tem que usar tal browser, tem que usar não sei o quê, né? Então, assim, ó, o professor já levou ferro nisso? Já. Assim, de prazo tudo tranquilo, né? Mas o que já aconteceu comigo? Dele não conseguir ler o meu token,
né, para assinatura digital, ele não lia o token de jeito nenhum. Professor, como é que o professor descobriu, né? Tive que fuçar na internet, consegui ver, porque tinha tipo, ele tinha salvo na memória, eu limpei a memória que ele tinha, né, do navegador ali, aí ele tentou puxar a informação de novo e deu certo, né? Como é que o professor conseguiu descobrir? Não foi no CertSign, que era do token, nem nada, né? Foi ali nas redes sociais, ali no fórum de outros advogados que já tinham tido o mesmo problema, né? Então, assim, cada vez mais o nosso dia a dia exige o quê? Que a gente tenha conhecimento, né? Dos navegadores, do sistema, daqui a pouco eles criam uma nova, que nem a gente, que nem, por exemplo, o Vinícius ali, tá fera ali, agora ele fala assim, não, a gente vai mudar o sistema tributário, agora vai ter uma mudança no sistema que ele está utilizando lá no dia a dia dele que vai mandar. Porque às vezes a pessoa vai fazer, ó, na maioria dos casos o cara tem um sistema contábil, e o sistema vai jogar as informações, vai gerar a SPED, né? Ó, vamos adiante. Então, falamos a respeito dos browsers, pacotes de escritório, né? Que é justamente, né, para texto, né, tipo Word, que a gente conhece mais comumente, planilhas, né, ou para slides, tipo PowerPoint, que a gente está falando do Office, né? Banco de dados. Então, a gente tem, né, o MS Office, o LibreOffice, que daí você não tem a questão, né, da Microsoft de pagar pelos direitos, o eWorks e o Lotus Symphony, né? Exemplos aqui. Quando eu trabalhava no banco, a Microsoft falou, olha, você tem banco, imagina, Banco do Brasil, hoje em dia está num processo assim que você, de automação, né? Você tinha uma quantidade muito grande de funcionários. O Banco do Brasil tinha em torno de, sei lá, 70 mil pessoas, é uma coisa gigante assim. E daí o que, que acontece? Se não me engano, é um office digital. Agora, não sei se era isso que eu. Não sei. O que agora tem é tipo assim, você pagar, em vez de você comprar uma coisa permanente, você tem lá o 365, né? Que você paga tipo para utilizar. O que é interessante é assim, ó. A gente, depois a gente vai falar a respeito do sistema proprietário, se é gratuito, né? O que a gente está mudando é tipo assim, ó, as pessoas não estão mais comprando o sistema. Vocês estão visualizando isso, né? Isso é tudo nosso assunto. Então, antes o que acontecia? Antes você pagava, ou você tinha que fazer um sistema com as características que você desejava. Só que daí depois, para atualizar ou para acompanhar, é muito caro, não valia a pena. Então, o que acontece? Foram desenvolvidos alguns sistemas padronizados e você tinha o mínimo de customização, porque customização você customiza, mas depois para atualizar vai ser uma bucha. E você comprava o software, você comprava, né? As empresas pagavam fortunas. Você agora a gente está migrando para um sistema que é o seguinte: eu quero um sistema. Não, beleza, então a gente faz assim, ó, a gente debita do seu cartão de crédito todo mês e você vai pagando. O dia que você não quiser, você cancela, beleza. Né? Que nem a gente tem, tipo Netflix, né? Que nem tem Spotify, né? Que nem você tem. Então, assim, as pessoas elas não buscam mais adquirir o software, né? Eu tive uma situação que eu precisava de um sistema para fazer os cálculos, né? E daí eu tive duas opções, né? Uma que eu tinha que comprar e a outra que eu tinha que pagar a mensalidade. O cara falou assim, cara, eu sei que o sistema é bom pra caramba, tipo assim, ó, tu comprou, o dia que tu não quiser mais, tu cancela, né? E daí você usa, você tem, né, recorrente, então aquilo flui, né? E, e justamente é o que faz você adquirir. É a mesma coisa do Netflix, né? A facilidade que você tem para poder adquirir ele, já está utilizando. E isso foi para tudo. Quer ver? Ó, falei do Netflix, mas você sabe que também tem jogo de celular, jogo de computador e tudo mais, só que algumas empresas continuam fortes, como por exemplo a Nintendo. Né? A Nintendo ainda tem o videogame. Né? Você pode comprar o cartucho, na verdade não é cartucho, é tipo o cartão do videogame. Só que do Nintendo Switch, por exemplo, que meu filho tem ali, o que, que acontece? A gente compra online, entra online, paga online, ele libera o acesso, o videogame já está na internet, ele baixa o jogo e está jogando. Né? Então, assim, é uma evolução que faz com que você não tenha toda uma preocupação com a logística de você ter que vir e um técnico lá instalar e cuidar para você só botar em determinadas máquinas, não tentar copiar para outra. Não, o cara diz assim, ó, cara, hoje é tudo pela internet.
né? Muitas consultorias também são pela internet. Então, assim, comprou, pagou, beleza, está funcionando na máquina, o dia que não pagar mais, cancela o acesso e acabou, né? Por isso que a gente foi falando também tanto a respeito dos aplicativos. Muitas coisas são aplicativos, então está pagando, utilizou, depois não pagou, você não consegue mais utilizar, não consegue adiante. Beleza? Pacote de escritório web, ó. Google Docs, né? Vocês conhecem o Google Docs para fazer trabalhos, quer fazer um arquivo, ele fica lá no Google Docs, você consegue trabalhar em conjunto com outros colegas, bem interessante, né? O MS Office Online, que a gente usa muito, acho que no Hotmail, né? O Office Online, dá para utilizar. E aqui, clientes de e-mail, né? O Outlook, o Express, Windows Mail, o Mozilla, né? O Thunderbird, Lotus Notes, Postfix, são exemplos aqui de e-mails. Então, assim, a gente tem uma variedade, né, de possibilidades para estar acessando e-mail, para acessar a internet, e é importante a gente ter a noção ali da nomenclatura. Pessoal, fui conversando, nosso bate-papo está bem bacana, e a gente acabou chegando nas 10. Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar nesse ponto aqui, vou disponibilizar o material, semana que vem a gente continua, na verdade, desse ponto aqui adiante. Quero aproveitar nesses minutinhos finais para ver se ficou alguma dúvida, alguma coisa a respeito do que a gente foi falando até aqui, e daí, então, encerro o nosso encontro de hoje. Agradeço a presença de todos vocês, né, mais uma vez, e tenho certeza que a gente vai ter um semestre excelente, tá bom? Vou parar a gravação e vou ficar agora disponível para tirar algumas dúvidas ali, mas se não, daí já até semana que vem, tá bom, pessoal? Até semana que vem.